Buenas pessoal, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos aqui, eu e o Alexandre, mais uma vez no nosso terceiro episódio do Crop Tour 2021 na estrada com AgroConnection RTC, nos dirigindo em direção ao Missouri, saindo aqui do Kansas. Nós estamos bem perto do Missouri já, mas antes de nós entrarmos no Missouri, nós vamos mostrar uma coisa bem americana para vocês, que é um posto de combustível. Nós vamos mostrar para vocês o que tem ali, o que dá para comer, o que não dá, o tamanho do copo do refrigerante do americano, né, Alexandre? Quero ver se nós vamos conseguir encarar esse copo de refrigerante, uma pizza, uma rosquinha. Vamos ver o que tem de bom ali. Eu vou deixar pra ti, porque eu acho que eu já passei do peso que eu podia. Ainda vai. Ainda vai, dá pra colocar. Então é isso aí, nós estamos apenas começando o nosso terceiro episódio do Crop Tour 2021. Fique ligado que vai estar muito bacana. Chuva no meio oeste americano. Ó aí, gurizada, ó a chuvarada nós vamos pegar aqui na sequência. Bom, pessoal, um fato curioso sobre a chuva aqui nos Estados Unidos é que o pessoal, os fazendeiros, eles medem ela em polegadas. Então, 1 polegada, 2 polegadas é como é feita a medida de chuva. E se tu perguntar para um fazendeiro sobre 1 polegada de chuva, ele vai dizer aceito na hora, porque 1 polegada é 25 milímetros de chuva. E isso está muito relacionado à questão da armazenagem de água pelos solos. Então, por isso que 1 polegada de chuva é bastante chuva, né, Carlos? É, isso mesmo. Aqui 1 polegada de chuva, esses 25 milímetros são muito bem aproveitados. E aí uma outra coisa interessante, né, Alexandre? Como aqui chove muito menos do que no Brasil, que é um clima tropical ou subtropical, o produtor aqui ele sempre conta as casas depois da vírgula para chuva. Então ele sempre diz que recebeu 1.002 inches de chuva, porque para eles faz muita diferença. Então é muito comum aqui o produtor contar essas vírgulas. Estamos agora aqui saindo da rodovia de novo, Alexandre na boleia, piloto de Fórmula 1, chegando num posto de gasolina, precisamos abastecer, né? Abastecer o carro e a gente mesmo. É verdade. Buenas, pessoal, agora nós vamos abastecer o carro para seguir viagem e vamos mostrar para vocês como que é abastecer o carro aqui nos Estados Unidos. A primeira grande diferença é que não tem frentista, né? Aqui é self-service. Tu mesmo abastece o teu carro, limpa o vidro e etc e tal. Então nós vamos fazer o processo aqui, o Carlos está filmando, vai acompanhar. Tá barata a gasolina, $2,89 o galão, $2,89 o galão. Depois nós vamos botar na tela aí, você vai ver a conversão, quanto daria em reais por litro, mas muito fácil. Abastecimento aqui na confiança, na faixa, bota o cartão, escolhe o tipo de combustível que quer. Aqui nessa bomba tem diesel, tem gasolina com etanol, tem uma gasolina com etanol plus e tem uma gasolina premium que é sem etanol. E como vocês podem ver, o preço vai aumentando. É isso aí. Então, depois de efetuar o pagamento, né, aqui nos Estados Unidos tem que pagar antes do serviço, a gente remove a pistola aqui para abastecer, seleciona qual a gasolina que tu quer, né? Tem 3 tipos, tem a Premium, a Plus e a normal, comum. Nós vamos de comum, que nós não temos tanto dinheiro assim, né? E vamos fazer o abastecimento. Então, puxa o gatilho, dá para sentir quando, né, tá abastecendo, aí a gente vai acompanhando aqui na tela a quantidade de combustível e também o preço que vai ser final aí. E esquece que ele é automático, ele é a hora que encher o tanque, para automaticamente. Chegando aqui no posto. Como podem ver que é quase um mercado o negócio. Aí o copinho pequeno, ó, esse aqui que tu vai encarar. Aí, gurizada, ó, será que vai? Refrigerante aí. É esse aqui, ó, esse aqui que dá água na boca. Cachorro quente, feito na hora. E aí, cachorro quente ou vai? Na dúvida, se vai cachorro quente, pizza aqui, tem as pizzas no... A pizza é boa, hein? Vai pagar a pizza pra nós hoje? Não, hoje eu pago. O preço aqui, ó, tá barato. O pedaço de pizza é $2,69 ou 2 pizzas por $4,19 depois das 10 da manhã. E aí tem mais um monte de outra coisa que o americano gosta. Eles gostam de coisa estranha. Aqui, ó, essa pizza aqui é a pizza café da manhã, gurizada. Ó, vai ovo, vai bacon,
salsicha. Aqui tem uma outra curiosidade, o americano gosta muito de comer o girassol. E aqui tem girassol de tudo que é de sabor. Aqui tem até um de bacon. Esse aqui ele é doce e salgadinho ao mesmo tempo. Esse aqui é com pimenta do reino preta. Vários tipos de girassol. Aqui também tem semente de abóbora. E aqui tem a parte interessante também, cerveja de tudo que é tipo. Aqui vem na parte dos isotônicos. E acaba aqui com um monte de chá gelado e tipos de café diferentes. Saindo carregado? Satisfeito? Vamos embora, pegar a estrada novamente. Jornada ainda é longa. Rumo ao Missouri. Bom, aqui na direita vocês conseguem ver uma área de soja do lado do Missouri River, onde é a divisa entre o estado do Kansas e do Missouri. Mas dá pra ver que é uma área que ficou bastante alagada e com certeza não vai demorar muito, nós vamos começar a ver a deficiência de oxigênio aqui nessas áreas que são muito do lado dos rios. Como vocês podem ver, Missouri River e aqui a placa de Welcome to Missouri. Aqui era a divisa dos estados, então acabamos de chegar no Missouri, saímos do Kansas e estamos em direção a Iowa e depois Nebraska. Esse é o roteiro do Crop Tour 2021. Olá, amigos e amigas do AgroConnection e da RTC. Estamos aqui na nossa primeira parada no estado do Missouri. Finalmente, né? Porque a chuva deu uma trégua. Tava difícil conseguir parar, mas agora deu. Agora vai. Agora nós vamos poder fazer um vídeo legal para vocês. Então aqui nós estamos numa lavoura de milho. Aqui ao fundo vocês podem ver um milho super sadio. A gente pode dizer para vocês que o solo está molhado e esse milho tem recebido boas chuvas. A gente não consegue ver nenhum tipo de estresse nessa lavoura, bem nutrida, sadia. É uma lavoura, Carlos, que a gente acessou aqui, está mais ou menos no seu estádio de V10, certo? V9, V10 por aí, né? Isso aí. E agora o Carlos vai nos mostrar o espaçamento, Carlos, é isso? Isso mesmo, antes de mostrar o espaçamento, e nós vamos falar bastante sobre isso, tanto para milho como para soja, aqui vocês conseguem ver, né, como o solo realmente está úmido, tem chovido muito nesses últimos dias, nessa região, a gente passou agora na estrada por alguns alagamentos, né, como você pode ver na imagem aí, muito perto de rios, né, nas baixadas, e também agora no nosso trajeto tem promessa talvez de estrada interditada, né, vamos ver como isso vai, tomara que dê para nós cruzar. Esperamos que vá tudo bem, né? Que vá tudo bem, exatamente. Então, Carlos, se tu puder mostrar aqui para o pessoal. Bom, Alexandre, para nós ver o espaçamento do milho aqui, o que é muito padrão, né, em quase todo o meio oeste americano, é um espaçamento de 75 centímetros, que seria basicamente 75 polegadas americanas, né? Então 75 centímetros permite um bom controle, tanto de plantas daninhas e também permite, se caso necessário, um acesso para fungicida e inseticida, e não é muito caso, a gente sabe aqui do meio oeste, mas é mais ou menos por aí o espaçamento. E nós vamos falar bastante de espaçamento também na soja na nossa próxima parada. Bom, pessoal, paramos agora aqui no Missouri para a gente ver um pouco sobre a soja. Muito semelhante ao que a gente viu no Kansas, a soja aqui ela está no estágio de V6, muito no início, né, Alexandre, do florescimento dela, na fase bem inicial do florescimento. E como a gente pode ver, um sistema radicular bastante desenvolvido. Eu acabei quebrando aqui as raízes na hora de arrancar a planta, mas como vocês podem ver, muito bem desenvolvido, iniciando a nodulação e numa excelente qualidade. Isso muito devido às chuvas, né, Alexandre, que a gente tem tido nos últimos dias. Com certeza, aqui a região está tendo bastante chuva, a gente pode ver que a lavoura está bem sadia, né, Carlos? Até vou te pedir para mostrar, eu acabei de ver uns probleminhas, nem tudo são flores, né? Mas a gente tem aqui uns escapes do controle de planta daninha. Por exemplo, aqui nós temos uma Amaranthus palmeri, que é uma planta bem agressiva, uma planta daninha de muito difícil controle. A gente pode abordar em outros vídeos como controlá-la, mas é bem comum ver escapes em áreas agrícolas. E também, Carlos, eu diria que essa lavoura está excelente, mas no meio a gente não vê muita planta daninha. E com relação ao espaçamento que nós gostaríamos de falar para vocês, prometemos em outros vídeos, aqui especificamente nessa área nós temos uma área de 50 centímetros, que é o espaçamento usual do Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, e a gente vai mostrar depois, muito comum seria 76 centímetros, que seriam as 30 polegadas que os fazendeiros usam. Que é o mesmo do milho, né? Exatamente, o mesmo do milho. E você deve estar se perguntando por que aqui nos Estados Unidos os fazendeiros usam 76 centímetros. Bom, um dos motivos é que os 76 centímetros, Carlos, permitem que os fazendeiros usem o tal do cultivator, que é... Exatamente. A gente vai botar uma imagem aqui.
é um equipamento que permite simplesmente fazer um controle mecânico das plantas daninhas, né? Da parte do cultivator, que seria esse controle mecânico, muitos estudos recentes têm mostrado que os 76 centímetros já não são mais tão eficientes como eles eram. No passado, os produtores testaram espaçamentos menores, mas os resultados não mostravam aumento de produtividade. Isso era muito porque o potencial genético das cultivares não era bom o suficiente para produzir mais com espaçamento menor. Porém, agora nos últimos anos, esse potencial genético ele tem aparecido e a gente pode ver os produtores já usando, além dos 76, que é o padrão, usando também 50 e também 40 centímetros, como foi lá na propriedade do Hayden Gatterman, que era 40 centímetros, né? Uma outra razão para os produtores usarem 76 centímetros é o custo por unidade de linha, né? por linha de semeadora. Perfeito. Ou seja, aqui existe um custo muito alto de manutenção de maquinário, então vocês pensam que para cobrir uma mesma área, o produtor teria que adicionar mais linhas de cultivo. Isso tem um custo e é um dos principais entraves para alguns deles evitar de ir com um espaçamento mais com certeza curto, né? E também questão cultural, né? O produtor já tem o maquinário pronto para o milho, que também planta soja no mesmo espaçamento, facilita muito em logística, mas é uma mudança que, assim como na questão do plantio direto, né, Alexandre, que tem uma adoção mais lenta, muito pela questão do maquinário, assim como foi no Brasil lá na década de 90, agora a gente está vendo essa transformação aqui na agricultura americana, mudando o espaçamento da soja e acabando plantando eles com um espaçamento mais reduzido. Bom, pessoal, então esperamos que vocês tenham gostado e agora a nossa próxima parada, Carlos, é o estado Iowa. Vamos para Iowa, lá onde é o coração da soja e do milho. Exatamente, que é o principal estado produtor de milho aqui dos Estados Unidos. Então, fica ligado, nos vemos em Iowa. Uma paradinha de emergência aqui para mostrar para vocês o que a gente enxerga aqui de áreas alagadas na região do Missouri, aqui mais perto do rio. Acho que dá para ver bem lá embaixo, bastante área alagada, bastante mesmo. São regiões mais perto do rio, regiões mais de planície, e a gente teve relatos aqui de enchentes, muitas enchentes aqui na divisa entre Missouri, nordeste do Kansas, Nebraska e também chegando em Iowa. Parece que tem algumas chances de nós termos estradas interditadas devido ao alagamento que essas chuvas dos últimos dias acarretaram. Aqui tem uma estrada um pouco mais estilo Brasil, né? É isso aí, é mais ou menos, né? Só que não tem buraco. Não tem buraco, e é importante falar que isso aqui é no meio do interior, né? É verdade. Pô, aqui na lateral a gente já vê até um milho com uma densidade populacional ainda maior, né? Do que na parada anterior lá no Missouri. Ainda nós estamos no Missouri, né? Deve chegar perto das 90 mil plantas, né? Mais ou menos por aí. Lá nós estávamos entre 70 e 80, né? Correto. Bom, Alexandre, acho que uma coisa, nós gostamos de contar causa, né? Acho que uma coisa bacana pra gente falar aí é estimativas do custo de produção. Tem diferenças muito importantes, né, Alexandre, em relação ao Brasil. Eu acho que a primeira delas que a gente pode falar no Brasil hoje uma boa parte do custo de produção vem dos defensivos agrícolas, uso de fungicida, inseticida e herbicida, e aqui nos Estados Unidos isso não ocorre. O maior custo hoje aqui ele é considerado em relação à terra, né? Que gira aí em torno de 30% para milho, talvez 40% para soja, porque a soja deixa muito menos para a terra, né? Então isso coloca embutido no custo. Nessa parte dos defensivos isso acontece porque é um clima que ele não é tão úmido igual ao Brasil, e também tem a neve no final do ano que acaba esterilizando e exterminando muita coisa que possa vir em termos de doenças e pragas, né? Correto, aqui o principal custo defensivo aqui é o controle de plantas daninhas, né? E aí a gente já abordou a questão do espaçamento maior aqui, né? De 75 centímetros, o que facilita as plantas daninhas, é um prato cheio para elas verem. E um custo a mais para o produtor aqui, né? Com pré e pós-emergentes para controle. Eu acho que hoje, se nós pudéssemos falar, talvez o principal desafio da agricultura americana para aqueles produtores que têm plantio direto é justamente as plantas daninhas, né? Perfeito. E também com relação tem a semente, né? Acho que tu comentaste, mas os fertilizantes, né, para o milho, a principal diferença para a soja, né? Bem interessante. A soja nós vamos botar um fósforo, porque potássio, os teores são bem altos em geral no meio oeste, né? Nós temos aí teores que vão de 150 a 500. A 500 ppm, né? Então, mas é fósforo mesmo. E um outro custo que eu acho que é muito parecido talvez hoje com a realidade brasileira é o custo de semente, né? Que aqui nos Estados Unidos gira em torno de
de 15% a 25%, né? Se nós poder colocar uma estimativa um pouco mais larga aí para ficar dentro de um valor que faça sentido, né? Certo. No Brasil a gente sabe que o inoculante é bem barato, mas aqui Exato. O pessoal não usa, por incrível que pareça, né? Mesmo sendo barato, o pessoal não usa pelo simples fato, né? Como o Carlos falou, tem o inverno, então as bactérias elas sobrevivem mais tempo no solo, não tem tanta, né, mineralização durante as temperaturas quentes, né? Exato. Então aqui o pessoal acaba não utilizando. O sistema praticamente ele fica estagnado. Como o frio vem, tudo fica mais lento, né? Os micro-organismos ficam mais lentos, a ciclagem de nutrientes fica mais lenta, a decomposição de materiais orgânicos fica mais lenta, então tudo isso favorece, né, para esse baixo custo que esse produtor americano tem em algumas coisas quando comparado ao Brasil. Perfeito. E propriedades muito menores aqui em comparação com o Brasil, né? Um produtor que aqui planta 500, 700 hectares, ele já é considerado grande, né? Então, o custo de área, né? Tem muita gente que ainda faz o aluguel, né? A renda área, mas muita propriedade familiar, fazendo com que diminua o custo de mão de obra, já que os filhos e a esposa ou o próprio esposo trabalhem na propriedade, e não se vê muito funcionar em fazenda, né? Perfeito, e já que nós se enfiamos aqui no fundo das grotas, na divisa do Missouri e Iowa, tá eu aqui apontando com os dedos para Alexandre para que lado é para ir, e tá a nossa guia aqui Eu acho que nós se perdemos, a verdade é essa. A nossa guia do mapa aqui também, cantando de galo conosco aqui, né? Verdade, O negócio é acreditar nela. Ela que nos guia aí. Mas voltando ao assunto, e isso que o Alexandre falou em relação às propriedades é bem interessante. Lá no nosso segundo episódio com o Hayden, vocês escutaram que ele falou que ele é engenheiro agrônomo formado, né? Isso é bem interessante, ocorre muito aqui no Kansas. Normalmente as propriedades aqui elas são muito familiares, e os filhos daquela geração atual que está controlando a propriedade, eles tendem sim a ir fazer agronomia e voltar para a propriedade, porque podem ter muito dinheiro no bolso, né? Isso acontece bastante. Como o Hayden falou, além dele que se formou em agronomia em 2016 ou 2017, tem mais 2 da família que são de gerações mais novas que ele, que também vão fazer agronomia e vão retornar para casa, né? Continuar a história da família. A gente vê muitos exemplos como o do Hayden, né? Pessoas que vão estudar, mas acabam voltando para a propriedade, né? E a gente sabe que existe uma preocupação, né, da questão como vai ficar no futuro, né? Exatamente. Se os jovens vão voltar para as fazendas com o advento da tecnologia, daqui a pouco com a internet, né? Tu te permite viver remotamente, né? Nesses tempos de pandemia a gente viu o quão legal, né? O quão bom é tu ter o teu canto e estrutura para te ficar sozinho, né? Aqui agora vamos aproveitar no meio da estrada que nós estamos perdidos aqui. Dá pra ver, bom, primeiro que a estrada aqui já não é tão boa, né? Como a gente falou que quase toda a estrada era boa. É verdade. E tem alguns terraços aqui na esquerda, espero que vocês possam ver. A gente não vai parar aqui pra não tomar uns tiros. Nunca se sabe, né? Aqui não dá pra arriscar muito. Mas tem uns terraços bem interessantes, e essas aqui são áreas que elas têm drenagem. E a gente sabe que a drenagem aqui nos Estados Unidos, ela não liberada, mas ela é aceitável hoje ainda se fazer em muitas regiões, principalmente em Illinois, né, Iowa também, que são áreas que eram alagadas antigamente, foram drenadas, e hoje são talvez os solos mais, talvez sejam os melhores solos para a agricultura no mundo, né, que são os famosos molissols dos I-States, Indiana, Iowa e Illinois. É isso aí, solos né, a cor da terra bem preta, né? Perfeito. Muito férteis. Aí, né, Alexandre, você vê lavoura, 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 e de repente aparece um gerador de energia eólica, né? É verdade, aqui essa região tem muito mesmo, muita energia eólica. E é bem interessante porque aqui nós não estamos tanto no oeste, né? Que são lugares que normalmente se tem muita geração de energia eólica, muito pela questão de aproveitamento das áreas, né? Mas o interessante é que os produtores aqui nos Estados Unidos, eles tentam sempre maximizar e tirar o máximo que eles podem de valor das áreas deles. E a geração de energia através de usinas eólicas é uma delas. Além disso, a gente vê bastante produtores também de milho e soja que têm máquinas para encontrar petróleo, né? É verdade, o petróleo, por exemplo, na Dakota do Norte se encontra muitas as estações de coleta de petróleo no Texas, né? Aqui a gente vê menos, no Kansas alguma coisinha, né?
E só para complementar com relação à energia eólica, no oeste lá são áreas, vamos dizer assim, um pouco menos agricultáveis, né? Começa a sair um pouco da... Lógico, chove menos e venta mais, então é excelente para energia eólica. E essa é uma paisagem muito comum, né? Você vai ver em muitos lugares de produção, que são... Aqui a gente está vendo soja aqui e vários geradores de usina eólica. E no lado esquerdo a gente tem milho e também os mesmos geradores. Uma curiosidade para vocês que estão vendo o vídeo não tem cerca, né? Aqui nos Estados Unidos pouco se faz a integração lavoura-pecuária. A maior parte da pecuária, a produção de carne é em confinamento. Exatamente, essa é uma característica bem interessante. Alguns trabalhos hoje já mais nas Dakotas, né, de bastante integração lavoura-pecuária, mas é muito restrito a essas localizações. A maior produção de gado hoje se encontra nos estados de Oklahoma, Texas, Kansas e Nebraska, e sem dúvida nenhuma o confinamento é o que predomina nessas áreas. Agora a gente acaba de adentrar Iowa. A gente vai fazer também mais gravações aqui, mostrar para vocês a qualidade do plantio. E Iowa que é o principal estado de produtor de tanto de milho como de soja, né? Iowa, qualquer lugar que a gente dirige vai ver milho ou soja. Ou soja, né? É um estado extremamente agrícola, né? Muito agrícola. Muitas multinacionais hoje estão localizadas em Iowa, né, com centros de pesquisa, porque é o principal estado produtor. E a própria feira, né, aquela famosa feira da Farm Progress, um ano sim, um ano não, em Iowa, né? Se divide entre Iowa e Illinois. Exato. Buenas amigos do AgroConnection, estamos agora aqui no Peru, como você pode ver. Não é Peru, né? Tem os patamares, mas não é Peru. Nós estamos em Iowa. E com os dois tesouros de Iowa, milho e soja. Temos o milho aqui nesse lado, soja aqui nesse lado e mais uma atualização rápida aqui para vocês. Como vocês podem ver, a soja muito bem desenvolvida, né? A soja está aqui em V5, tem algumas plantas em V4 nessa lavoura, mas como vocês podem ver, muito bem nodulada, com um desenvolvimento muito bom. Nós estávamos até comentando na estrada, né, Alexandre, que nós estamos talvez num dos melhores lugares hoje nos Estados Unidos em termos de qualidade, tanto para milho quanto para soja, né? É verdade, e de novo, né, uma região que choveu super bem, a gente pode ver pela umidade do solo, pela estrutura de solo, das próprias raízes que tu mostraste aí, né, Carlos? E aqui a gente vê também como a soja está se desenvolvendo nessa região, algum sintoma de alcina sintética aqui na folha, pode ser que o fazendeiro já utilize, né, as novas tecnologias que estão disponíveis no mercado aqui nos Estados Unidos. E uma planta de milho no estádio de V12 aproximadamente, vocês viram no vídeo anterior em Missouri que nós estávamos entre V9 e V10, Exatamente. Ou seja, aqui está mais adiantado, ou seja, foi plantado mais cedo, o que é uma coisa natural, já que indo para o leste dos Estados Unidos se planta mais cedo, né, Carlos, Exatamente. em relação ao oeste dos Estados Unidos. Mas, de novo, planta muito sadia e ótimas expectativas de rendimento para essa safra, né, tanto da soja quanto do milho. Tem sido um tour com a parceria da RTC muito bom, né, Alexandre? A gente tem visto muitas coisas, tem visto energia eólica, a gente tem conversado com produtores, a gente tem visto milho, tem visto soja, tem visto estrada boa, tem visto estrada ruim. E agora aqui nós vamos encerrando esse nosso terceiro episódio, agora em direção ao Nebraska, não é isso? Vamos para minha casa agora, né? Vamos para casa. Good Life State, ou seja, a vida boa. Exatamente, então não perca, fique ligado no próximo episódio que também vai estar imperdível com informações do milho e da soja, né, nesse Crop Tour 2021 AgroConnection RTC. Stay tuned!